Arrancada ou drag racing é uma competição onde dois veículos, carros ou motocicletas, tentam cobrir um determinado percurso em linha reta no menor tempo possível, partindo com o carro parado. Diferente de corridas ilegais que são realizadas nas ruas por motoristas irresponsáveis, a arrancada é um esporte oficial, onde pilotos bem preparados competem em locais apropriados. A modalidade surgiu no leito seco do lago Muroc, no deserto de Mojave, na Califórnia, logo após a Segunda Guerra Mundial. Jovens americanos apaixonados por velocidade sem muito dinheiro começaram a construir seus carros a partir de sucatas de roadsters, encontrados em ferros velhos, e transformá-los em super máquinas equipadas com motores V8 de grande cilindrada. As corridas eram apenas diversão e brincadeira para os seus participantes, que mediam a força de seus carros dentro de um percurso de 402 metros pelas ruas da Califórnia. Percebendo que toda essa manifestação dos jovens estava sendo feita sem nenhum critério de segurança nem responsabilidade, Creighton Hunter resolveu oficializar a corrida adotando uma pista de pouso da Força Aérea Americana em Santa Ana, Califórnia, criando assim a primeira associação para profissionais do esporte de arrancada, NHRA, National Hot Rod Association. Além dos Estados Unidos e Canadá, as competições de arrancada são muito populares em países como Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Aruba, México, Grécia, Malta e África do Sul, e em alguns países europeus como Finlândia, Alemanha, Suécia e Noruega. A distância mais comum é 1/4 de milha, 402 metros, embora 1/8 de milha, 201 metros, também seja bastante popular. Os primeiros dragsters eram pouco mais do que carros da rua com os motores levemente modificados. Posteriormente, os motores e os combustíveis tornaram-se mais exóticos, mais poderosos e naturalmente mais temperamentais. Foi uma tremenda evolução. A segurança e inovação foram itens que pavimentaram o desenvolvimento da arrancada. Os dragsters superiores de hoje são maravilhas computadorizadas, projetadas com perfis lustrosos e superfícies de sustentação traseiras testadas em túnel de vento. São os veículos da aceleração mais rápida na face da Terra. Com a evolução, as barreiras de velocidade caíram, 260 milhas por hora em 1984, 270 em 1986, 280 em 1987, 290 em 1989. A mágica barreira de 300 milhas por hora caiu em 1992. Apenas 7 anos mais tarde, em 1999, Schumacher Tony tornou-se o primeiro a atingir 330 milhas por hora em Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Para muitos, competir é um passatempo, mas alguns veem a arrancada como um bom negócio e a tratam com muito profissionalismo. A maioria dos pilotos compete pela pura emoção de dirigir em velocidade elevada. É só adrenalina. Mesmo o percurso light de 200 metros garante ao piloto adrenalina de sobra, pois atinge facilmente 200 km nesse curto espaço. O piloto fica esperando a luz verde aparecer e pronto, já chegou. São poucos os segundos para atravessar a pista toda. É muito rápido. Eu já tive a oportunidade de assistir a uma prova dessas que aconteceu em minha cidade. É emocionante. E você, já assistiu alguma? Comente, por favor. Os carros que participam dos campeonatos são divididos em categorias de acordo com a motorização, nível de envenenamento e tração. Os tempos são medidos por sistema de cronometragem computadorizado, com auxílio de fotocélulas e sinal de largada multissequencial apelidado de Pinheirinho, Christmas Tree em inglês, em alusão a uma árvore de Natal. Um fator extremamente importante para o sucesso deste tipo de provas é a segurança.
Arrancada em dia de chuva, nem que seja pouca chuva, já é motivo para o cancelamento da prova, pois os carros que participam dessa modalidade dependem basicamente de tração para se manterem na pista e a chuva reduz a aderência. Ambulância, bombeiros e equipes com extintores são fatores fundamentais para a prevenção de riscos maiores, bem como uma boa área de escape para proteger tanto o piloto quanto o público que assiste às provas. Afinal de contas, os carros de categorias maiores estão passando no final do quarto de milha a 400 km por hora na pista. As largadas ou puxadas são realizadas em duplas e divididas por categorias, que na maioria dos casos conseguem agrupar os mais diferentes tipos de veículos, dividindo-os pela potência ou pelo nível de preparação de cada um. Nas provas de arrancada realizadas no Brasil, podemos encontrar versões preparadas dos carros que estamos acostumados a ver nas ruas. Nas categorias de tração dianteira, modelos como os Volkswagen equipados com o icônico motor AP atingem potências inimagináveis graças ao trabalho de mecânicos especializados nesse tipo de modificação. Entre os carros de tração traseira, os Chevrolet, Chevette, Caravan e Opala, além do Ford Maverick, também são bastante requisitados entre os preparadores. Até mesmo o Volkswagen Fusca é capaz de fazer bonito nas provas de arrancada, quando submetido a uma boa preparação. No Brasil, é muito comum o uso de veículos regulares compostos de motores aspirados ou equipados com turbocompressor, além de veículos da década de 70 equipados com motores de grande deslocamento. Menos utilizados devido ao alto custo de preparação, dragsters, funny cars, body kit e gaiolas são apreciados devido ao grande desempenho e ao show que proporcionam ao público. São Paulo é conhecida como a capital do automobilismo e Curitiba é considerada a capital da arrancada, tamanho sucesso que a modalidade alcançou na cidade. As provas realizadas em Curitiba, Velopark, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, Interlagos e outras melhoram cada dia mais. A quantidade de pilotos vem crescendo e a qualidade das provas também. A arrancada é um ponto de encontro marcado na agenda dos jovens e aficionados, retirando da ilegalidade os carros que promovem rachas e levam perigo às ruas, tornando essa competição cada vez mais profissional, respeitada e competitiva. No Brasil, a primeira competição deste tipo aconteceu em Curitiba, em fevereiro de 1958. A disputa, então denominada de primeiro quilômetro parado de Curitiba, foi realizada no percurso de 1.000 metros e teve como destaque o protótipo Semi-Suicide Special de Marcos Corsão, pilotado por Albert Totti Glaser Jr., recordista brasileiro de modalidade na categoria Força Livre, com um tempo de 29 segundos e velocidade final de quase 200 km por hora. Totti Glaser é hoje proprietário da mais conceituada empresa de construção de hot rods do Brasil. Já no Nordeste, os primeiros registros desse tipo de competição são de 1971, em Recife. A prova era chamada de quilômetro de arranque e acontecia em plena Avenida Agamenon Magalhães, na época apelidada de Dieri. Era uma festa com direito a palanque, policiamento e um bom público. Dodges, Mavericks, Fuscas, Opalas e até Corcels brigavam para ver quem era o mais rápido. A largada numa prova de arrancada é dividida em 3 partes: preparação, alinhamento e aceleração. Na etapa chamada de preparação, os pilotos dirigem-se à pista de 2 em 2, recebem a ordem para o alinhamento, que só ocorre com a pista limpa e desobstruída. Isto quer dizer que não há carros parados na área de escape, detritos espalhados pela pista ou líquidos provenientes de quebras. Em seguida, há o alinhamento, onde o piloto, já no lado da pista em que vai correr, efetua o burnout, conhecido no Brasil como borrachão, aquecendo os pneus para aumentar a aderência e, consequentemente, aquecendo também a pista. Passada esta etapa, os pilotos dirigem-se ao Pinheirinho para o alinhamento entre si, com ambos os carros parados lado a lado na linha das fotocélulas de largada. Vem então a arrancada propriamente dita. No Pinheirinho é iniciada uma sequência de 4 lâmpadas coloridas que vão do amarelo ao verde. Quando os carros partem, o cronômetro é acionado e só vai ser parado na passagem do carro pela fotocélula, ao final do percurso, registrando o tempo e a velocidade final. Caso o piloto movimente seu carro antes de acender a lâmpada verde, a largada é perdida e dada como queimada.
Nas corridas de arrancada ou drag racings, vale o conhecimento técnico do preparador, um bom ajuste do carro, a coragem do piloto e às vezes uma grande resistência física. A participação nessas provas é bem abrangente e de fácil acesso, já que os regulamentos dispõem de categorias que vão desde as originais até as mais avançadas para os protótipos de alta performance. Em nosso país, as provas de arrancada vêm conquistando uma grande legião de fãs, que cresce a cada ano. Muitos carros e pilotos marcaram época no esporte, mas essa história vai ficar para um outro vídeo. Obrigado por assistir. Se gostou, peço que se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para continuar recebendo mais conteúdo. Até breve, estaremos juntos no próximo vídeo. Tá chegando aí. Segura!